Olá galera, tudo bem? Professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genara Viana. E esse vídeo vai para a turma 700-701, tá? Nosso 7º ano. Dando continuidade aí à região sudeste do Brasil, tá? Vale lembrar que a região sudeste, o estudo sobre a região sudeste começou no capítulo 8, tá? Então no capítulo 8 nós falamos dos estados que formam a região. Nós falamos da extensão territorial, nós falamos de vários aspectos voltados aí, né? Aspecto super importante da região sudeste. Fazendo a continuação desse conteúdo, nós vamos falar aí, ó, das paisagens, tá? Paisagens concretas da região sudeste, capítulo 9, ok? Então vamos lá. Tem aí, ó, na página 62, uma foto maravilhosa aí das riquezas naturais da região. Mas tem vários outros aspectos, tá? Que a gente vai falar aí ao longo do conteúdo, para vocês acompanhar e fazendo aí o fechamento, né? Desse conteúdo sobre a região sudeste. Então, ó, a região sudeste concentra as maiores cidades e a maior produção econômica do Brasil. Em contraste com toda essa riqueza, porém, a região sudeste abriga município com grandes desigualdades sociais, tá? Então, a gente observa essa foto, tá? Com essa riqueza natural tão grande, mas vale lembrar que a região sudeste não é só não tem só essas riquezas naturais, né? Ela tem vários outros aspectos que nós vamos estudar a seguir. Na 63, está falando aí, ó, a natureza do sudeste, tá? Então, tá falando da vegetação, quais os tipos de vegetações encontrados dentro da região e os tipos climáticos. Então, vamos começar falando da vegetação, tá? Olha, o tipo de vegetação predominante na região sudeste é a Mata Atlântica, mas tem outros tipos de vegetações, tá? Então, por exemplo, ó, na parte central do estado de São Paulo e no centro-oeste de Minas Gerais, pode ser encontrado cerrado, tá? É possível encontrar vegetação de caatinga em algumas partes também de Minas Gerais. Então, a vegetação predominante é a Mata Atlântica, mas se encontra outros tipos de vegetações, como é mostrado aí nesse mapa que está ao lado, ó, tá? Região sudeste, vegetação original. Ao lado do mapa tem a legenda e vem mostrando aí os tipos de vegetações encontrados dentro da região, ok? Mas vale lembrar que a que predomina é a vegetação, tá, de Mata Atlântica. O outro assunto vem falando de clima. Quais são os tipos de climas encontrados dentro do sudeste, tá? Naturalmente, as áreas de cobertura vegetal do sudeste estão associadas a variedades climáticas que ocorrem na região. Então, não é só um tipo, tá? Tem mais. A parte ocidental, por exemplo, da região, tá? Possui clima tropical, semiúmido, com chuva no verão. Já sobre as áreas serranas, predomina o clima tropical de altitude, que apresenta médias de temperatura anuais inferiores às de outras áreas climáticas. Além desses dois tipos, tá? Parte do norte de Minas Gerais apresenta o clima semiárido. Então, só nessa nossa conversa aqui, a gente detectou 3 tipos, tá? O tropical semiúmido, tá? O tropical de altitude e o semiárido, tá? São os 3 predominantes aí, tipos climáticos dentro da região sudeste, ok? Também tem um mapa falando desses tipos climáticos aí. Depois, na 64, vem falando do relevo, tá? Quando a gente falou do capítulo 8, a gente citou, tem um trecho lá que fala dos principais tipos de relevo encontrado dentro da região sudeste. Dentro da região sudeste, galerinha, encontra 2 tipos de relevos principais: planalto, tá? E as planícies, tá? Principalmente os planaltos,
aqui, ó, vocês podem olhar no mapa que mostra a região e os dois tipos, tá? Tá aí na página 64. E logo abaixo a gente vai ver a importância dessa forma de relevo para a região, tá? Logo abaixo tá aí, ó, os rios do Sudeste e seus aproveitamentos hidráulicos. Então, ó, a região é cortada por um importante rio e bacias hidrográficas, como a do Paraná, a do Atlântico Sudeste e do São Francisco, tá? E tem outros também, tô só citando algumas, tá? Dentro desse relevo aí, dentro dessa formação de relevo, principalmente a de Planalto, tá? Ó, relevo planáltico predomina-se na região, favorecendo a formação de rios de planalto com divisores de água, que favorece a barragem natural para a construção dos reservatórios, ideais para a produção de energia elétrica, que é convertida em eletricidade. Também é um assunto que nós falamos lá no capítulo 8, né? Quando a gente fala dos dois tipos de rios, quando você pega o rio de Planalto e o rio de Planície, o uso desses dois tipos de rios é diferente, o uso é totalmente diferente, tá? O de Planalto normalmente é usado o quê? Para a construção de hidrelétricas, tá? Como cita aqui e mostra nessas duas fotos da página 64, tá? Então, são a importância dos aproveitamentos hidráulicos dentro da região sudeste, tá? Quando a gente fala dessa parte de relevo, a gente pode citar, por exemplo, as construções de hidrelétricas, como também tem mostrando na página 65, tá? A queda dessa água, né, dos rios de Planalto, por exemplo, e a construção das hidrelétricas. Abaixo tem um mapa, região sudeste, regiões hidrográficas, tá? Vale lembrar que o Brasil, tá, tem várias bacias hidrográficas. E para melhor estudar, para melhor analisar, né, cuidar, o governo brasileiro dividiu aí os recursos hídricos em 12 grandes regiões, tá? Que tá na página 65 mostrando nesse mapa aí para vocês. São as regiões hidrográficas, beleza? Então dá uma olhadinha nesse mapa que mostra as principais bacias hidrográficas que corta aí a região sudeste. Vale também lembrar que dentro do Sudeste encontra-se os principais rios, né? Lógico que a gente, normalmente, essas bacias, elas cortam um estado a outro, alguns rios também, como São Francisco, entre outros, corta de um estado a outro, de uma região, passando para outra, tá? Mas dentro da região Sudeste tem a predominância desses principais rios e bacias hidrográficas, tá? Como mostra aí no mapa que eu acabei de falar com vocês. Seguindo, na página 66, tá falando aí, ó, paisagens intensamente transformadas, né? Como a paisagem do Sudeste foi transformada ao longo do tempo e quais atividades contribuíram para essa transformação. É disso que a gente vai falar agora, tá? Então vamos lá. Muitas pessoas deslocaram-se para a região Sudeste ao longo do tempo. Com tantos habitantes e tantas atividades econômicas, a passagem natural da região foi drasticamente alterada. Se no passado o território do Sudeste era ocupado pelos diversos tipos de vegetação, nós podemos perceber hoje que a diferença, né, mudou-se muito. A paisagem da região Sudeste, ela vem cada vez mais passando por transformações, tá? E o texto fala disso, né? A retirada da mata nativa para a prática de diversas atividades. E quais foram essas principais atividades responsáveis por essas transformações? Olha só, as atividades econômicas e as transformações, tá? A cana-de-açúcar, como a gente já falou lá no capítulo 8, tá? A transformação radical das paisagens da região sudeste teve início na produção de açúcar, a partir do século XVI, tá? Aí tá falando da capitania de São Vicente, na ordem do colonizador Martim Afonso de Souza,
no período aí de 1534. Ele, no caso, uma das primeiras transformações que ocorreu na paisagem do Sudeste foi ele dando ordem para a construção de engenhos, né? Que nos dias atuais essas, né, são conhecidas como Engenho de São Jorge do Éramos dos Santos. Engenho São Jorge dos Erasmos, que fica localizado na região de Santos. Uma outra atividade também responsável por essa transformação na paisagem do Sudeste foi a mineração, tá? Nesse período, aqui tem uma ilustração que mostra, né, os negros, os escravos, na busca desse ouro, o ouro de aluvião, tipo mais comumente encontrado na região das minas, apresentava-se especialmente na forma de pequenos grãos que eram recolhidos dos leitos dos riachos e córregos. É justamente o que mostra nessa ilustração aí, né? Dos negros colhendo aí esse ouro e sendo vigiadas aí pelos capatazes, ok? Então dá uma olhadinha aí nessa foto para vocês, que ilustra bem essa atividade aí da mineração, tá? No caso aqui, a ilustração mostra, né, riachos e rios, que na época era muito usado, em busca desse ouro. Na página 67 tem um texto suplementar que eu peço, por gentileza, tendo um tempinho, dê uma olhadinha, tá? Leia com calma, que fala sobre as populações tradicionais do Sudeste, tá? Quais foram os primeiros povos que responsável aí, né, para essa formação da população. Então tá falando aí dos caiçaras, depois tem uma parte que fala dos quilombolas, né? Que nós já falamos em sala de aula, lá no capítulo 1, quando a gente falou dos escravos, nós falamos dos quilombolas, nós falamos dos quilombos. Então eu peço a vocês que, tendo um tempinho, dê uma olhada aí nesse texto suplementar, ok? Dando continuidade ao conteúdo, outra atividade também, tá? Vale lembrar que não foi só o café e nem a mineração, tá? Ou melhor, a cana-de-açúcar e a mineração. Teve outras atividades responsáveis que faz a continuação aí dessa transformação na região. Mais uma responsável por essa transformação foi o café, tá? Com o declínio da mineração e a intensificação do cultivo do café, a partir aí do século XIX, a paisagem natural da região sudeste seria ainda mais transformada. Grandes áreas foram derrubadas, tá, para dar lugar a imensos cafezais e para abrigar as pessoas que neles trabalhavam. Também tem uma foto que mostra, né, as áreas de cultivo desse café, as construções dos casarões, as construções aí dos engenhos, tá? E lógico que a partir do momento que se faz o desmatamento para fazer qualquer tipo de construção, isso desde o passado como na nossa atualidade, isso faz o quê? Faz com que ocorra uma grande transformação, tá? E é disso que a imagem mostra, tá? O café também foi uma atividade muito responsável por essa transformação. Uma outra também é a industrialização, tá? Como eu já falei para vocês em capítulos anteriores, a industrialização brasileira ela é uma industrialização que ela vem de um processo tardio, comparado aí a diversos países da Europa, né? A industrialização ela começou muito tarde dentro do nosso país, teve aí a parte do primeiro impulso, né, que é chamado no conteúdo de vocês de primeiro impulso à industrialização, que foi no governo de Getúlio Vargas, e depois, dando continuação, chamado de segundo impulso no governo de Juscelino Kubitschek. Tudo isso, tá, ao longo aí das décadas, essa industrialização, ela também é muito responsável pela transformação
dessa paisagem na região sudeste, tá? Quantas áreas devastadas para a construção das indústrias, né, ao longo do tempo. Então, a industrialização, ela é responsável também por esta transformação. Uma outra situação, tá, que está falando aí na página 69, fala-se da urbanização e meio ambiente, né? Com o processo, vale lembrar que quando se fala em urbanização, ela está sempre interligada ao processo de industrialização, né? Como a gente já falou antes, e tudo isso, todas essas transformações que acontecem no espaço geográfico, tá? No caso aqui a gente está falando da região sudeste, tem as consequências para o meio ambiente, né? Tem a parte boa e a parte ruim. Então, olha aqui, ó. A urbanização não ocorreu de maneira uniforme entre as regiões brasileiras. Esse processo foi mais intenso nas metrópoles localizadas nas regiões sul e sudeste do país. E, mais tarde, tá, nas regiões norte e centro-oeste. Então, as duas primeiras regiões que foi passando aí por esse processo de urbanização foi a sul e a sudeste, né? Lógico que no momento a gente está falando do sudeste. Mais à frente, quando a gente chegar no capítulo que fala da região sul, tá? Ainda falta um pouquinho, vai voltar de novo a esse assunto, tá? E só bem mais tarde, o norte e o centro-oeste foi passando aí por esse processo de urbanização. Nesse assunto que eu estou falando com vocês, tem um gráfico que mostra aí, ó, Brasil, taxa de urbanização por grandes regiões do período de 1940 a 2010, tá? Então, vocês podem observar no gráfico, tá? Ó, o crescimento, o quanto desde o início, tá? Ele foi crescendo até chegar na atualidade, tá? Que no caso, terminou em 2010. Lógico, se vocês forem fazerem uma pesquisa buscando aí de 2010 para cá, estamos aí em 2020, já se passaram aí 10 anos, isso já modificou, tá? Esse processo, ele aumentou cada vez mais, ok? Então, olha só, o Sudeste é a região brasileira mais populosa e o principal centro de atividade econômica do país desde o século XVIII, tá? Então, hoje é muito comum a gente falar, o Sudeste, né? É a região que mais tem industrialização, que o processo de urbanização cresceu e vem crescendo cada vez mais, tá? E vem se mantendo mesmo, como o próprio texto fala, ó. A atividade econômica do país desde o século XVIII. Então, isso aí vem se mantendo ao longo do tempo. Sua grande densidade demográfica e as atividades econômicas que as caracterizaram ao longo da história foram, ainda e são responsáveis pelos seus problemas ambientais. Como eu falei, tem a parte boa, tá? E tem a parte ruim, tá? Principalmente quando se fala em problemas ambientais, tá? Que a gente já vai ter um texto na próxima página falando sobre isso. Quais são os principais problemas ambientais dentro da região sudeste, ok? Então vamos lá, dando continuidade aqui na 69, ó. Entre os problemas que mais desequilibram o meio ambiente e afetam a qualidade de vida urbana estão a carência de áreas verdes, a hipermobilização excessiva do solo, a ocupação de várzeas, encostas e mananciais, as condições precárias de saneamento básico e destinação correta para os resíduos sólidos, a contaminação do solo, a poluição do ar e da água. Esses são os principais problemas ambientais encontrados dentro da região sudeste. Quando se fala em problemas ambientais, né, nós que fazemos parte da região sudeste, é comum no nosso dia a dia a gente ver situações como a foto que mostra aí na página 70,
né? Então tem uma foto aí de um grande lixão, onde o lixo é jogado de qualquer forma, né? Totalmente incorreto. E toda essa situação mostrada aí na página 70, isso tá na nossa cara, todos os dias a gente vê isso, né? Porque a nossa região também tem esse tipo de situação, tá? Então, ó, com uma grande concentração populacional e com uma grande concentração populacional e formas não sustentáveis de exploração da natureza, surgiram na região sudeste, diversos problemas ambientais, como mostra a própria foto, né? Abaixo da foto tem um gráfico, Brasil, quantidade de município por tipo de disposição final adotado para os resíduos sólidos. Galera, vale lembrar vocês, tá? Nós já falamos isso em outro momento em sala de aula, porque vocês já estão comigo aí há um certo tempo, e esse assunto nós já discutimos em sala de aula, né? Quando se fala em cuidado com o meio ambiente, cuidado com o lixo que produzimos, porque, querendo ou não, a gente produz o lixo, né? O lixo doméstico dentro das nossas casas. Mas na hora de descartar, tem que tomar um cuidado, tá? Fazer a separação bonitinha. Infelizmente, na nossa região, tanto na minha cidade quanto na de vocês, não tem aí o processo seletivo de lixo, né? O lixo, ele é jogado, ele não é tratado conforme manda aí as leis ambientais. Infelizmente, isso não acontece. E tanto na minha cidade quanto na de vocês, não tem os aterros sanitários, tá? A minha cidade, por exemplo, que tem uma população bem grande, não tem aterro sanitário. Durante anos, tá? Tinha lixões. O lixo, tanto doméstico quanto o hospitalar, era jogado no mesmo local, tá? Hoje, esse lixo, ele vai para uma outra cidade vizinha, tá? Ele é tratado numa outra cidade, porque a cidade vizinha tem o aterro sanitário, só que esse tratamento que é dado ao lixo da minha cidade, nessa cidade vizinha, isso não sai de graça, tá? Isso não sai de graça. Sai dinheiro, a prefeitura paga para fazer esse tratamento, tá? Coisa que já era para ter ao longo do tempo aí, devido à quantidade de gente que tem na minha cidade, lixões, né? Lixões não. Aterros sanitários, tá? Porque é proibido os lixões. As cidades têm que cuidar do seu lixo. Infelizmente, a gente não vê isso no dia a dia. E uma outra situação que mostra aí, como mostra na própria foto do conteúdo de vocês, que o lixo é jogado de qualquer jeito, a população também tem uma grande parcela de culpa nisso, né? Porque muitas das vezes a pessoa vai, pega o lixo e joga em qualquer lugar. Mesmo que a prefeitura venha, faça a limpeza, retira, deixe limpinho e tal, em vários lugares você vê o lixo lá jogado de qualquer jeito, tá? E não é só o problema do lixo. Aí tá falando de diversos outros problemas, como, por exemplo, o tratamento de esgoto, né? O tratamento de esgoto dentro da nossa cidade é uma situação que você vê aí, ó. Não vê quem não quer, porque tá aí para todo mundo ver, né? Entre outras situações. Aí, seguindo para a página 7.1, tá mostrando o fluxo de veículo, né, que contribui também para essa poluição do ar. Então, é uma série de problemas ambientais que cada um de nós temos que ter a consciência, tá? Para que não atinja cada vez mais o meio ambiente, tá bom? Então, tem as fotos, tem aí os gráficos para vocês olharem, analisarem, beleza? Peço a vocês que continuem sinalizando, marcando de forma
responsável, caprichosa, como vocês sempre fazem em sala de aula. Tendo dúvida, vocês me procuram, tá? Continue do jeito que vocês estão, fazendo as atividades, entrando em contato com o professor. Não deixe de fazer, tá bom? Fiquem com Deus. Estou aqui à disposição de vocês. Até o próximo vídeo.